Olá, gente. Iremos hoje falar, né, da disciplina de anatomia humana, do sistema reprodutor feminino, tá? Com as professoras Marina Costa e Tarsila Rabelo, nas redes sociais, tá? Então vamos lá. Qual é o objetivo da aula? Conhecer a anatomia reprodutiva feminina, entender quando inicia-se a menarca, e a gente vai aprender o que é a menarca, compreender o conceito do sistema reprodutor e aprender sobre as fases da menstruação. Aqui eu tenho as tubas uterinas, tá? Os ovários e o útero. Eu quero que você compreenda que os ovários e as tubas uterinas, elas não são. Tem outra imagem melhor, tá? Elas não são coladas. Isso aqui tem um espaço, tá? Ok? Como é que acontece então o processo de ovulação se isso daqui tem um espaço, professor? Então lá na frente eu vou, né, dizer como é que vai acontecer, tá? Eu tenho útero, tá? Eu tenho a vagina e tenho a sexo. Então, análise geral da aparelho reprodutor feminino, tá? Ok? Então aqui você vai, né, ver bem direitinho, né, toda essa análise, né, e conhecer, tá? Para melhor entender. Define-se como sistema de órgãos da mulher envolvidos nos processos reprodutivos, sistema de órgãos responsáveis pela reprodução. As gônadas são os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina externa, a vulva, que é a vagina interna. Então, a vagina externa, eu tenho a vulva ou vagina externa, certo? Composta externamente pelos grandes e pequenos lábios, presença do clítoris, tá? E abertura vaginal e uretral, ok? Então, aqui você vai conhecer que não é só o clitóris que a mulher sente prazer, tá? Existem outras glândulas também, certo? A uretra, onde a mulher urina, é aqui onde você vai passar a sonda, tá? E aqui é o canal vaginal, onde o bebê nasce, tá? E onde tem a relação sexual, é aqui, tá? E eu vou passar a sonda onde o paciente urinar, professora? É aqui, nesse de cima. Parece fácil, mas não é não, tá? Então, vamos lá. Vagina externa. O que é a vulva? Então, pelos pubianos, lembrando que lá no parto vaginal, né, que seria o parto normal, como a maioria das pessoas falam, mas o correto é parto vaginal, a gente não pode mandar depilar, né, que é a tricotomia, que é depilação, né, o termo técnico é tricotomia dos pelos, tá? O clitóris, a uretra, o osso da vagina, tá? Os grandes lábios, maiores, menores, o corpo do períneo e o ânus, tá? Ok? Períneo, é isso aqui, tá? Lá em saúde da mulher, né, vai se falar muito disso aqui, do períneo, ok? Vagina externa, o clitóris, né? Rico em terminações nervosas, localizado na união dos pequenos lábios, zona erógena responsável pelo prazer, não tem função reprodutiva. Curiosidade, o clitóris possui glande, certo? Como assim, professor? Então, vamos já conhecer, certo? Então, gente, é interessante saber que, na verdade, o clitóris é como se fosse um pênis é, bem menor, certo? Só que bem adaptado para o sexo feminino, tá? Então, nós temos a glande do clitóris, tá? O corpo cavernoso, tá? O cruz clitóris, tá? Abertura da uretra, ok? Bulbo do vestíbulo, ok? E abertura da vagina, ok? Então, vagina externa, pequenos e grandes lábios, certo? Então, nós vamos aqui compreender, certo? Toda essa anatomia pra gente compreender, tá? Grandes lábios, duas pregas inervadas e com pelos, tem a função protetora.
pequenos lábios, 2 pregas sem pelos, protegem a uretra e a vagina interna, ok? Vagina interna, canal de 6 a 10 centímetros, paredes elásticas, músculo, presença do ímã, virgindade, glândulas de Bartholin e de Skene, certo? Essas glândulas também, certo, gente, lubrificam também e também servem para o prazer, certo? Não só o clitóris, certo? Então, flora bacteriana constituída por lactobacilos que fermentam o glicogênio, produzindo ácido lático, impedindo a proliferação da maioria do micro-organismo patogênico, certo? Então, você que é mulher, que não conhece ainda, né, sua anatomia, né, feminina, certo? É bem interessante que você conheça agora, certo? Então, existe a função da glândula de Bartholin, certo? Então, eu posso te dizer, daqui a pouco, nessa imagem que eu vou estar mostrando, certo? Glândulas de Bartholin, elas são arredondas e muito pequenas, localizadas, tá? Bilateralmente, certo? Bi é 2, tá? Na vulva, uma de cada lado da abertura da vagina, tem como função a secreção de muco para a lubrificação da vulva e da vagina durante o ato sexual, certo? É bom. Professora, pensando que até agora era o clitóris, né? Não, não é só não, certo? Então, você aprenda agora que tem mais, né? Que tem mais, porque, né? É sempre interessante, né? Você aprender que muitas das vezes, se acontecer de perder por uma ferida, enfim, não sei, acontecer de você não ter mais a glândula clitóris, aí para a mulher não deixar de sentir o prazer, existem outros também, certo? Só que, né, que as mulheres sempre relatam mais, né, essa daí, a clitóris, né? As glândulas de Skene são pequenas glândulas localizadas do lado da uretra da mulher, perto da entrada da vagina, ok? Se veja aí na imagem, são responsáveis por quê? Por liberar um líquido esbranquiçado ou transparente que representa a ejaculação feminina durante o contato íntimo, certo, gente? Então, para você compreender que até hoje todo mundo está saindo daqui aprendendo as coisas, né? Vagina interna, glândulas de Bartholin, quando essas glândulas elas ficam obstruídas, elas começam a edemaciar, que é inchar, né? O termo técnico de inchaço-edema. Então, não vou dizer que é somente caso cirúrgico, mas na maioria das vezes é um caso cirúrgico, sim, de desobstrução dessa glândula, certo? O paciente entra no antibiótico. Caso não aconteça, né, de maneira voluntária, vai ter que ser cirúrgico. É responsável pela lubrificação vaginal para o ato sexual. Facilmente pode ocorrer inflamações nessas glândulas. Obstruções não inflamatórias ocorrem através de traumas, localizam-se no interior da vagina interna. Glândulas de Skene. Essas glândulas são responsáveis pela ejaculação feminina, ficam próximas ao clitóris, intervém na excitação feminina, tá certo? Então, o útero é em forma de pera invertida, região superior ligada às tubas uterinas inferior à vagina, anatomia, o fundo, como eu digo fundo do útero, gente, é aqui, ó, é isso daqui, tá, ó, não é aqui, aqui é o colo do útero, aqui é o fundo do útero, é aqui, certo? O corpo do útero, o colo do útero, o ósteo seria o buraquinho, certo? Deixa eu falar ósteo. O interior do útero é revestido por um tecido muito vascularizado e sua parede é formada por 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio, certo? O perimétrio é a camada mais externa do útero, constituída principalmente por uma membrana úmida e delgada de células epiteliais serosas, associada a uma fina camada de tecido conjuntivo. O músculo que envolve a parte externa e permite a sua manutenção na cavidade pélvica para que o útero se mantenha na posição adequada. O miométrio encontra-se abaixo da serose e é responsável por boa parte da espessura
da parede uterina é formado por feixes de fibras musculares lisas separadas por tecido conjuntivo. É a camada média, é ela que oferece o suporte para o feto e produz as contrações para o trabalho de parto. O endométrio é a camada interna de células que reveste a cavidade uterina. Todo mês ele se torna mais espesso para receber o óvulo fertilizado. Caso não ocorra a fertilização, se é eliminado através da menstruação, certo? Uteroanatomia, o fundo do útero, como eu já falei para vocês, o corpo do útero, tá? O colo do útero, tá? Tem a vagina, tem o ovário, a tuba uterina. Vocês estão percebendo nessa imagem? Porque aqui tá meio, né? Tá voltado para cá. Mas essa daqui tá ao contrário. Vocês vejam que o ovário e a tuba uterina, elas não são coladas, certo? Elas não são coladas. Apesar das imagens, né? Quando eu estudava, eu também, né? Eu levei um choque quando eu cheguei na faculdade, né? Que aí, né? Que aí eu vim aprender, reaprender a anatomia, né? Que as próprias imagens, elas acabam confundindo a gente, certo? Ó, acabam confundindo. Elas não são coladas. Eu vou já dizer por quê. As tubas uterinas, ok? Tubos contráteis, 10 centímetros, promove o encontro dos gametas, conduzindo ao ovócito, anatomia istmo, ampola e infundíbula. Ampola é a parte mais importante das tubas, chamadas também de trompas de Falópio, ok? Então vamos lá, nós temos o infundíbulo, porção mais lateral da tuba uterina, sua base irregular e circundada por fímbrias. Essas fímbrias, gente, elas são importantíssimas, tá? Aí, né, para a saúde da mulher, né, na saúde da reprodução, né? Então, vamos acompanhar aqui a leitura, tá? Pra gente entender. Então, as fímbrias, tá? Que vocês estão vendo aí na imagem, elas são dos componentes das tubas uterinas. Elas vão auxiliar na captação do óvulo liberado pelo ovário, levando até o encontro com os espermatozoides para a fecundação. Então, no caso aí, gente, vai acontecer, tá? Ela vai captar esse óvulo, ela vai, de uma certa maneira, puxar, certo? Ok? A cirurgia de laqueadura é um dos principais fatores que podem afetar as fímbrias, impossibilitando a sua reversão, tá? Então, as fímbrias, gente, elas são apêndices que se estendem na membrana plasmática passando para a parede celular, tá? Então, elas podem, no caso, fixar, né? Aqui se for, né? A função delas, né? Mas aqui já é outra coisa, certo? No caso da reprodução, tá? A questão da fertilidade, tá? É isso, tá? A fímbrias uterinas, a função, certo? A captação do óvulo, certo? Então, aqui eu já estava lendo aqui outra coisa. A ampola, vocês estão vendo aí, né? É a parte mais longa e mais calibrosa, com aproximadamente 7 centímetros. Considerada a parte mais importante por ser o local onde ocorre a fecundação. E não é para acontecer no caso, ocorre a fecundação, certo? Considerado a parte mais importante por ser o local onde ocorre a fecundação. Beleza. Mas não é para acontecer de ficar aqui. Não é para acontecer de ficar aqui, certo? Aqui, depois que é fecundado, vem para o útero, certo? O istmo é a parte medial da tuba que sofre um estreitamento, mede cerca de 3 a 4 centímetros de comprimento e a continuação da ampola para o trajeto até o corpo do útero, certo? Os ovários, eles produzem estrôgeno e progesterona, são hormônios, geralmente a mulher tem um par, certo? Internamente existem os folículos e os óvulos são liberados à menstruação. Normalmente a mulher possui 2 destes órgãos, certo? Então, professora, quando a mulher ovula, certo? Ela ovula os 2 óvulos ao mesmo tempo? Pode ser, mas não é comum, tá?
Pode acontecer, mas não é comum. No caso, você tem os espermatozoides aí, tá? Ele tá fecundando. E aí o espermatozoide entra. E aí quando ele entra, gente, os outros não vão mais entrar, certo? Eles não entram, ok? Então, você pode ver que os outros estão tentando entrar e não entram, ok? E aí esse aqui entra. E pode acontecer. Então, no caso, você pode, no entanto, vamos aqui dar uma leitura em relação a isso aqui. Você pode, no entanto, ovular nos 2 ou mais óvulos ao mesmo tempo, certo? Tanto que eu estou pegando aqui esse artigo. Quando isso acontece, existe a possibilidade de se conceder gêmeos fraternos, que são não idênticos, se ambos os óvulos forem fertilizados. Mas acontecer de haver óvulos separados e liberados em momentos diferentes no mesmo ciclo, isso não ocorre, certo? Mas acontecer de haver óvulos separados e liberados em momentos diferentes no mesmo ciclo, isso não ocorre. Eu já vi uma reportagem de quando a mulher estava gestante, ela ovulou e engravidou, certo? É meio complicado, né? É raro, raríssimo isso acontecer, sabe? Então, tem que ter até cuidado quando a gente lê os artigos. E tem as exceções, né? O problema são essas exceções. Ovócitos. As mulheres nascem com cerca de 2 milhões de ovócitos como folículos. Do nascimento à puberdade, parte dos folículos degeneram. Na puberdade, cada ovário tem cerca de 400 mil folículos. Destes, apenas 400 e 450 se desenvolvem até a menopausa. Cada ciclo menstrual, um novo folículo será desenvolvido, certo? Folículo de grávida. O ovócito, anatomia, certo? Então, tem toda toda uma passo a passo até, né, o folículo ficar maduro, né? Então, tem todo um passo a passo aqui, certo? Tem todo um processo até a ovulação, certo? O ciclo menstrual, eu vou já explicar isso aqui lá na frente, né? Aqui tem. Então, vamos lá. O ciclo menstrual é a descamação do tecido endometrial, sangue, secreções e muco do útero. A menstruação dura entre 3 a 7 dias. Quando eu falo menstruação, gente, que nada interferiu. A mulher, né, ela ovulou, não teve aí a reprodução, aí ela menstruou. Quando ela usa anticoncepcional, né, que ela impede essa reprodução, esse óvulo sair, tá? A gente fala menstruação, mas isso não é considerado bem uma menstruação. Menstruação é quando tem a perda, né, dessa descamação endometrial, porque não foi reproduzido, né? Menstruação dura entre 3 e 7 dias. O ciclo menstrual totaliza 28 dias, ou mais um pouco, divide-se em 2 fases, proliferativa e secretora. A proliferativa aumento do estrógeno e proliferação das células do endométrio. Amadurecimento do folículo primário, fim da produção do estrogênio e a ovulação. A parte secretora é a transformação do folículo em corpo lúteo, né? Vamos já ver em outra imagem, aquela primeira imagem lá. Produção de estrógeno e progesterona, fim da produção de FSH, amadurecimento do útero para receber o embrião. Sem fecundação, a menstruação ocorre normalmente. Do embrião, né, os 3 meses. Aqui, pronto, eu coloquei aqui aquela mesma, mais ou menos aquela mesma imagem, certo? Coloquei aqui um pouquinho em espanhol, pra gente entender também o espanhol, então vamos lá. Então, aqui eu tenho, tá? Os hormônios estrógeno e a progesterona, tá? Então, vamos lá. Na progesterona, ela vai manter o endométrio, que é a parte interna do útero, por si, certo? A fecundação ou a gestação, certo? Então, mantém o endométrio por si.
a fecundação ou embaraço, certo? Então, o estrógeno reconstrui, certo? Existe uma reconstrução, tá? Do endométrio, que se destruiu, se descamou na menstruação, tá? No ciclo anterior, certo? Então, aqui eu tenho a fase proliferativa e a fase, né, secretora, tá? Então, aqui, gente, eu tenho a menstruação, eu tenho a fase folicular, tá? A menstruação, crescimento folicular, eu tenho a folicular, fase proliferativa, na parte secretora, ovócito liberado, corpo amarelo regride, tá? Aí, menstruação, certo? O corpo amarelo na fase lútea, certo? Corpo lúteo, né? Você já deve ter visto aí, certo? A gente vai já comentar. Produção dos hormônios durante o ciclo menstrual, certo? Então, eu tenho o FSH, ok? Eu tenho o LH, você tá vendo que tem os picos, ok? Eu tenho o estradiol. Tem mulheres que têm, como é que se diz? Óvulo e sente que tá ovulando, né? Sente a fisgada, né? E a progesterona, tá? Aí eu tenho aqui, tá, gente? Vamos voltar aqui para a gente continuar, tá? O nosso debate aqui, para a gente compreender melhor, certo? Então, gente, o corpo lúteo, tá? É uma glândula endócrina, tá? Temporária que se forma após a ovulação e tem importante função como fonte dos hormônios reprodutivos estrógeno e progesterona. Em ciclos normais, isto é, quando não há gravidez, essa estrutura se desfaz antes do período menstrual, certo, gente? Ok? Então, vamos lá. Então, o que seria essa presença, certo? Desse corpo lúteo, tá? Aí na imagem, tá? Então, é uma estrutura que se forma no ovário da mulher logo após a liberação dos ovócitos durante a ovulação e que tem como principal função favorecer a fecundação e a implantação do embrião fecundado no útero, resultando na gravidez, tá? Então, gente, você tá começando a compreender, né? E como é que eu sei, professora? Saber qual é o ovário que eu engravidei, certo? Basicamente, você só precisa descobrir e analisar qual lado que o saco gestacional foi implantado no seu útero. Se ele foi implantado do lado esquerdo, existe uma maior probabilidade de seu bebê ser uma menina, tá? Mas isso não tem nada a ver, certo, gente? Isso é coisas assim que não tem comprovação, certo? Então vamos lá continuar. Aqui nós temos o que seria o estradiol, né? Aqui tem os hormônios, vocês estão vendo estradiol, aqui vai ser importantíssimo no ciclo menstrual, certo? Mas, professora, o que seria o estradiol? É um hormônio produzido principalmente nas células granulosas dos tecidos ovarianos por ação de outro hormônio produzido na hipófise, chamado hormônio folículo estimulante, o FSH. Então, com níveis baixos, o estradiol são menos comuns em homens, porém nas mulheres, quando eles apresentam queda, é necessário ter uma atenção redobrada, isso porque o resultado pode identificar a síndrome de Turner, modificação no funcionamento da hipófise ou menopausa, certo? No entanto, os níveis aumentados desse hormônio também podem ser indicativos de atraso da puberdade nos meninos, presença de tumores nos ovários, testículos ou glândulas suprarrenais. O aumento das mamas nos meninos, chamado de ginecomastia, tá? Então, no caso, pessoa com Turner, né, a mulher com Turner, ela tem que estar fazendo tratamento, né? Para tentar dar certa equilibrada, também equilibrar até o ciclo menstrual, certo? Então, passando muitas vezes despercebida, tá? É a segunda síndrome com maior incidência no país, né? Para você ver. Depois que eu comecei a estudar, eu já consegui identificar uma aluna, né? Eu tive uma aluna
E assim, eu nunca tive essa intimidade de chegar e perguntar o que ela tinha, mas ela tem essa mesma característica, certo? Ok? Então, essa mesma característicazinha, ela não tinha, assim, bem uma estatura baixa, tá? Mediana, tá? Mas mesmo assim ela tinha, tá? O pescoço largo, ok? No caso, o peito largo também, tá? É bem espaçado um pouco. Puberdade tardia, questão da infertilidade pode acontecer, certo? Devido, enfim, cardiopatia congênita ou estreitamento da aorta, ok? Então, palato bucal alto, estreito, tá? Então, sempre acontece. O excesso de progesterona causa ressecamento vaginal, edema, que é inchaço, dor nas mamas, mastalgia, que é dor nas mamas, fadiga, irregularidade menstrual e diminuição da libido, certo? Já a progesterona baixa, cefaleia, acnes, tá? Unhas quebradiças, biomas, endometriose, ciclos menstruais irregulares e sangramentos, a infertilidade, ganho de peso, mudança de humor, tá? Ansiedade, depressão, tá? Ok? E o hormônio FSH e LH, né? E não é nem pra gente estar falando um monte de hormônio, mas eu gosto de falar um pouco, porque querendo ou não, para você compreender mais. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante são produzidos pela hipófise e regulam a atividade dos ovários e testículos. O hormônio folículo estimulante estimula a secreção de estrogênio, responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos. É o FSH, que regula o crescimento, desenvolvimento, puberdade, reprodução e secreção de hormônios sexuais pelos testículos e ovários. O FSH e LH são produzidos pela hipófise e juntamente realizam a liberação do óvulo durante o ciclo. Na fertilidade, eles regulam o ciclo menstrual, estimulando o crescimento dos folículos e provocando a ovulação. A ovulação, ou época fértil, se dá ao redor do 14º dia do ciclo, isso para quem tem regular, quando esse for de 28 dias. O início do ciclo é o primeiro dia da menstruação, por isso o período fértil é identificado quando há um pico de LH no organismo. Isso significa que em breve haverá ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo ovário. Nos homens, esse mesmo hormônio estimula os testículos a produzir e amadurecer os espermatozoides, assim como a produzir a testosterona. Resumindo, primeira fase menstrual, inicia do primeiro dia da menstruação e vai até o final da menstruação do 7º dia. A proliferativa inicia no final da menstruação e vai até a ovulação seguinte do 14º dia. E a secretora ocorre após a ovulação, termina na menstruação seguinte, no 28º dia. Menarca, primeira menstruação, certo? Pode indicar o início da vida sexual, ocorre entre 9 a 14 anos, o corpo está se preparando para gerar filho, a menarca costuma ser associada à feminilidade e à fertilidade. Por isso, o início da menstruação em algumas culturas é cercado de tabus e significados que impactam a vida das mulheres. Sinais de menarca: dor e edema na região abdominal, sinais psicológicos, tristeza, estresse e irritabilidade, aumento das mamas, crescimento dos pelos pubianos. Mamas: glândulas exócrinas com tecido de sustentação e gorduroso. Anatomia externa, mamila, auréola. Anatomia interna, lóbulos mamários, ductos lactíferos. Produção da prolactina, que é a produção de leite, tá? Que vocês estão vendo, tá? Anatomia, tá? Da mama. Então, a gente tem músculos, né? Peitoral maior, tá? Veia torácica, lóbulos da glândula mamária, ligamentos suspensores da mama, ducto do seio lactíferos, tecido adiposo, artéria torácica interna, tá? Músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Tá tudo bem direitinho aí, tecido glandular, ligamentos, tá? Mamilo, cauda axilar, ok? Anatomia da mama, mamilo, ducto do leite, tecido adiposo, pele, lóbulos da auréola, músculos peitorais, tá? Parede torácica.
Principais hormônios femininos: progesterona, ciclo menstrual, estrógeno, alterações femininas, ocitocina, humor e reduz a ansiedade, prolactina, produção de leite. Progesterona, responsável pelo ciclo menstrual, prepara o corpo feminino para a gravidez, ajuda na manutenção da gravidez, evitando a descamação do endométrio, prepara o corpo para a nidação. Mulheres inférteis podem engravidar com suplemento. O estrógeno é responsável pelas características físicas femininas. A falta de estrógeno causa onda de calor, contribui para a consolidação do tecido adiposo. Então, gente, o estrógeno em excesso pode acontecer cistos múltiplos e pequenos, tá? Na mama, né? Fibrosar também, edema nas glândulas mamárias. E o excesso também pode ocasionar queda de cabelo, a menstruação irregular, tá? Aumento do peso, edema e aumento das mamas, dor nas mamas, mastalgia, TPM intensa, acúmulo de gordura abdômen no quadril e coxas, tá? A falta pode acontecer, tá? Pelo aumento do peso, tá? Deve ser causado por baixo estrogênio. Aumento do peso, alteração do humor, queda de ressecamento dos fios, né? De cefaleias, ondas de calor, enfim, tá? Então, tem tudo isso para você compreender um pouco, tá? Aqui eu coloquei porque que você não está conseguindo perder peso, né? Então, pode acontecer, né, por conta desses probleminhas, tá? Em relação à parte hormonal. Então, o estrógeno e a progesterona são secretados principalmente pelos ovários. Esses dois hormônios estimulam o crescimento das células da parede interna do útero, o endométrio, que se torna mais espesso e vascularizado. Essas mudanças preparam o útero para a implantação do embrião, ou seja, de uma gravidez. O endométrio é a camada que reveste a parte interna do útero. É nele que o óvulo se fixa para dar início à gravidez. Caso não esteja espesso adequadamente devido a algum desequilíbrio hormonal, as doenças como endometrite, pólipos endometriais, miomas ou sineques uterinas, a qualquer outro problema, a gravidez pode não acontecer. A ocitocina promove a contração uterina, certo? Estimula a descida do leite materno, promove o bem-estar feminino e desenvolve a empatia, tá, gente? Então, existe também a medicação ocitocina, tá? Quando a mulher vai parir, o pessoal fala assim, a injeção de força, né? Não tem nada de injeção de força, tá? A ocitocina, ela vai, né, funcionar como, né, aí no caso, quando a mulher tem um bebê, como para contrações uterinas, né? Entendeu? Então, como é que acontece, né? Essa produção de leite. Então, existe a parte sensitiva, tá? Que vai diretamente aí à produção de leite, tá? Então, existe toda uma questão para que tenha essa ejeção de leite, tá? Esse estímulo da mamada é a parte sensorial, certo? Prolactina estimula a produção de leite, responsável pelo aumento das mamas, causa infertilidade caso esteja em grandes quantidades. Em excesso pode levar a síndrome do ovário policístico, certo? Ok? Então, essa síndrome, né, eu tenho essa síndrome, tá? Ela é bem comum, tá? Ok? A prolactina, sintomas do aumento da prolactina, diminuição da libido, menor lubrificação, abortos espontâneos, ciclo menstrual irregular, né? E no homem, a disfunção erétil, aumento da gordura abdominal e a hipotrofia muscular, tá? A questão da diminuição, gente, da prolactina é só questão de tratamento, mas não tem nada assim grave não, tá? É mais a questão do aumento, certo? Ok? A ocitocina, certo? Então, vamos lá. Durante o período de gravidez, as células receptoras de ocitocina aumentam os seios e o útero, né? No parto natural ou vaginal, é uma grande descarga de ocitocina é mandada para o útero para auxiliar nas contrações. Depois de dar o bebê à luz, né, outra grande descarga de ocitocina serve para, né, expelir a placenta, ok? Depois do bebê tem a placenta. Então, vamos lá. A oforectomia,
É um procedimento cirúrgico que tem como objetivo remover ou ambos os ovários. Pode ser a opção de tratamento do câncer ovariano, mas deve ser utilizada quando outros recursos terapêuticos não forem suficientes para tratar a doença. O hormônio que deixará de ser produzido por uma mulher submetida à ovarectomia bilateral é a progesterona, certo? O hormônio folículo estimulante é secretado pela hipófise anterior e exerce a função reprodutiva da mulher, estimulando o crescimento dos folículos ovarianos. No homem, esse mesmo hormônio também atua, tá? Ativando o início da espermatogênese. pH vaginal varia de 3,8 a 4,5. Infecções podem ocorrer por causa da redução do nível dos lactobacilos e da consequente alteração do pH. Por isso, manter a higiene íntima dessa região é muito importante. Entretanto, deve-se evitar a utilização do mesmo sabonete em barra por todos da mesma residência. Para evitar esse tipo de problema, foram desenvolvidos pela indústria cosmética os chamados sabonetes íntimos, que além de não alterar o pH vaginal, são usados de forma pontual. Sabonete íntimo, que compõe no sabonete íntimo, que componente garante suas propriedades para a higiene pessoal. O ácido lático, certo, gente? Tem até aí na propaganda da Nivea. Tomara que eu ganhe, né? Sabonete da Nivea. Que garante suas propriedades, né? Ácido lático utilizado para manter o pH vaginal ácido. Denomina-se gêmeos 2 ou mais irmãos que nascem na mesma gestação. Mamãe deu luz, eu não gosto de utilizar o termo luz, certo? Mas aqui é a questão do concurso. Mamãe deu à luz 2 meninos idênticos, também chamados de gêmeos monozigotos. Esses bebês foram gerados a partir de um óvulo e de um espermatozoide, certo? Isso aqui vocês viram mais no ensino médio, né? Essa parte aqui, mitose, meiose, essas coisas vocês viram mais no ensino médio. A fecundação na espécie humana depende de uma série de fatores para ter sucesso, como, por exemplo, os espermatozoides devem penetrar no útero somente no período fértil da mulher, certo? Então, tudo isso daí, né, se você for avaliar o útero deve estar revestido de muco cervical espesso e pouco fluido, tá? Enfim, rico em fibras, né? Então, tem coisa que não dá, né? A ejaculação do homem deve conter grande volume de sêmen e baixo número de espermatozoides, né? Então, aí, no caso, a probabilidade vai ser muito pequena de engravidar. Os óvulos devem se encontrar dentro do ovário. No momento da fertilização, jamais, né? O ovócito 2 deve permitir a penetração de vários espermatozoides? Não, pelo amor de Deus, aqui é a letra D, né? Aqui o sistema reprodutor para você complementar. Esse professor é excelente, tá? Paulo Jubilu, né? Muito bom. As referências, gostaria de que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. De Margarete, gente, e até mais. Eu espero que vocês tenham aprendido as coisas de saúde feminina, tá? E coloquem, né, aí para a sua vida.